Continuando a aula anterior, façamos um exemplo. Bem, agora vamos fazer o limite de quando x tende a zero de 1 por x ao quadrado. Qual é o limite de 1 por x ao quadrado quando x tende a zero? Primeiramente, o que precisamos fazer é verificar se o limite existe, né? Calculando o limite pelo lado. Primeiro passo. Calculando o limite pelo lado positivo, então limite de x tendendo a zero pela esquerda, de 1 por x ao quadrado, e calcular agora, perdão, aqui é pela direita e agora é pela esquerda, de 1 por x ao quadrado. Bem, aqui, se você chegar a valores cada vez mais perto de zero, 2, 1, 0.9, 0.6, 0.1, 0.001, 0. Cada vez mais perto de zero, você vai chegar a valores cada vez cada vez menores e, portanto, essa parcela será cada vez maior. Então, isso aqui será mais infinito. Por exemplo, se x é igual a 10 elevado a 90, então o limite, então o y, que é isso aqui, então o y será igual a 1 por, na verdade, 10 elevado a menos 90, para ser próximo de zero. Então y será igual a 10 elevado a menos 90 ao quadrado, que será igual a 10 elevado a menos 180, que será igual a 10 elevado a 180. Bem, isso é um valor muito grande. Então, ele é mais infinito. Aqui, se x é igual a 10 elevado a menos 10 elevado a menos 90, porque agora estamos nos aproximando pela esquerda, e então estamos percorrendo valores negativos cada vez mais próximos de zero. Então, isso aqui é um valor extremamente pequeno. Então, o y será igual a 10 elevado a menos 90 ao quadrado, o que será igual a 10 elevado a o menos 1 ao quadrado vira 1, e 10 elevado a menos 180, o que será igual a 10 elevado a 180. Então, para todo valor negativo que você jogar aqui, como o x está elevado ao quadrado, isso no final dará um valor positivo. Então, se você se aproximar cada vez mais de zero pelo lado esquerdo, você vai chegar mais perto do menos infinito, só que como isso aqui está elevado ao quadrado, vai dar mais infinito. Então, mais infinito, como vimos aqui, chegando ao mesmo resultado. Então, como o limite pelo lado positivo é igual ao limite pelo lado negativo, então o limite total será igual a mais infinito. E esse limite existe. Bem, no exemplo 2, nós teremos o seguinte. O limite da função 1 por x quando x tende a infinito. Bem, aqui não há aquele negócio de pela esquerda, pela direita, porque infinito é uma coisa meio abstrata que você não pode, por exemplo, chegar a valores chegar de valores maiores que infinito ou menores que infinito, como se o infinito fosse uma coisa, um ponto num plano. Então, com relação ao infinito, nós não usaremos essa notação. Então, apenas iremos colocar o valor aqui. Então, isso aqui teremos que isso será então o limite x tendendo a infinito. Isso será igual, a zero, porque quando x for infinito, quando x se aproximar do infinito, algo do tipo valores gigantescos, como por exemplo x igual a 10 elevado a 90, nós teremos que o y também será 1 por 10 elevado a 90, que é 10 elevado a menos 90, que é 0,000
e aqui você tem 89 zeros e 1. Então esse é um valor extremamente pequeno, muito próximo de zero. Então o limite de x de 1 por x quando x tende a infinito é zero. E o exemplo 3 é que o limite de x quando x tende a menos infinito, de 1 por x quando x tende a menos infinito, é também zero. Por quê? Quando você colocar valores extremamente pequenos, como por exemplo, extremamente grandes, como em módulo, né? X elevado a menos 10 elevado a 90, quer dizer, x é igual a menos 10 elevado a 90, nós teremos que o y será igual a 1 vezes dividido por menos 10 elevado a 90, e será igual a menos 10 elevado a menos 90, o que é igual a menos 0,0000 e 89 zeros e 1. Então, aqui o x, quando o x tende a menos infinito, o valor 1 por x tende a zero. No entanto, não existe zero negativo. Zero é zero, não é nem positivo nem negativo. Então, também o valor, tanto o mais infinito quanto o menos infinito, é igual a zero. Perceba que aquele problema que tivemos quando fizemos na aula anterior o limite de 1 por x quando x tende a zero, nós tivemos esse problema porque, de acordo com quando fizemos a aproximação pela direita e esquerda, obtivemos valores diferentes, já que mais infinito é diferente de menos infinito. Enquanto que aqui nesses exemplos, nós tivemos que não tivemos problemas em si, porque x tendendo a infinito dá zero e x tendendo a menos infinito também dá zero, sem nenhum problema. Enquanto que aqui o limite geral, que seria em que você deveria analisar os dois limites, tanto pela esquerda e pela direita, divergiam. E esse problema aqui mostrou que, no caso de 1 por x ao quadrado, esses limites não divergem, então esse limite existe, e esses outros limites também existem.